Ao longo da história, diversos criminosos se tornaram figuras notórias. E os chefões do crime, como Pablo Escobar, precisam das maiores e mais caras mansões que existem para conduzirem com conforto os seus negócios obscuros. A maioria dessas residências macabras agora está abandonada. Mas como que elas realmente eram? Vem comigo descobrir, porque hoje vamos entrar nas mansões abandonadas dos criminosos mais famosos do mundo. Mansão Manuela. Com certeza você deve ter ouvido falar de Pablo Escobar, o supercriminoso colombiano que fundou o Cartel de Medellín, um dos mais notórios empreendimentos criminais do mundo. Por meio de inúmeros negócios nefastos, Escobar juntou uma fortuna colossal, estimada em 30 bilhões de dólares no começo dos anos 1990. Uma das propriedades mais famosas de Escobar, La Manuela, era uma amostra do que todo aquele dinheiro podia comprar. Parece meio destruída, não é mesmo? Mas essa propriedade em Guatapé, Colômbia, já foi motivo de orgulho para esse criminoso. Seu nome era uma homenagem para sua filha. Então nunca deve ter acontecido nada de ruim por aqui, não é mesmo? Então, por mais que pareça uma construção comum, as paredes da propriedade eram duplas para ocultar pacotes de dinheiro e substâncias ilegais. Caramba! Ah, e para proteger o seu super inventário, Escobar contratou um exército intimidador de pistoleiros armados para proteger o lugar. E eu tô falando de 120 brutamontes. Mesmo assim, isso não foi o suficiente para parar os Los Pepes, um grupo paramilitar inimigo de Escobar. Em 1993, membros do grupo conseguiram invadir um dos banheiros da casa com mais de 180 quilos de explosivos, pulverizando um pedaço da propriedade. Isso que eu chamo de negócios privados. Desde então, a grandiosa propriedade começou a decair, se transformando em escombros, enquanto a natureza lentamente toma posse do terreno. Entretanto, não está completamente abandonada, porque a propriedade foi convertida em um campo de paintball. Por mais ou menos $50, você pode andar pela propriedade como um narcotraficante. Não quero nem pensar no que Pablo iria achar disso. E se você estivesse perguntando sobre todo o dinheiro escondido, a polícia já confiscou tudo. Então, não espere uma divertida caça ao tesouro. E não vai achando que você vai encontrar mais do que apenas alguns furos de bala nas paredes. Hacienda del Hippo. Parece que até mesmo El Patrón precisa de um lugar para repousar os seus pés cansados. E para Dom Pablo, esse lugar era a Hacienda Nápoles. Localizada em Puerto Triunfo, na Colômbia, o terreno da propriedade se estendia por mais de 21 km². Tinha várias piscinas, uma pista de pouso particular e até uma arena de tourada. Mas isso não era o bastante para Escobar. Ah, é claro que não. Ele também usava a propriedade para exibir a sua enorme coleção de animais exóticos, incluindo, adivinha só, hipopótamos. Com certeza os bichinhos curtiam a piscina. Mas eu realmente não queria ser a pessoa responsável por ter que limpar o quintal dessa casa. Com certeza, deve ser necessário mais de uma pessoa para catar tanto cocô. E pode não parecer, mas essa imensa vila colonial, de estilo espanhol, era decorada com ornamentos de ouro, estátuas e tecidos finos. Eu achei meio cafona, mas com certeza, Pablo Escobar estava muito ocupado contando os 60 milhões de dólares que ele ganhava todos os dias para se importar com minha opinião. Hoje já não existe praticamente nem escombros da vila antiga. Após a sua morte em 1993, começou uma briga acirrada entre o governo colombiano e a família de Escobar, pelos direitos da propriedade que ficou desabitada. Eventualmente, as estruturas colapsaram, e desde 2015, a área foi aberta ao público como parque temático. Nada parecido com os antigos dias de glória de El Patrón. No local ainda estão guardados carros e o primeiro avião usado por Escobar para levar mercadorias para os Estados Unidos, como uma lembrança de seu passado sombrio. Mas e você? Está fugindo do seu passado sombrio? Então, deixe o like e se inscreva no canal, que eu garanto fornecer inúmeros conteúdos incríveis para manter os seus pensamentos longe dos seus segredos obscuros. Tudo feito? Maravilha! Agora, o que temos a seguir? Catedral Maldita. No geral, nós pensamos que o último local onde um supercriminoso gostaria de estar é dentro de uma prisão, não é mesmo? Então, no caso de Pablo Escobar, talvez você tenha que reconsiderar. Em 1991, Escobar estava cansado de fugir da polícia, do mesmo jeito que a polícia estava cansada de persegui-lo. Então Escobar propôs um acordo. Ele iria se entregar em troca de poder ficar em sua própria prisão. É sério isso? Bom, para surpresa de nenhuma pessoa, a prisão que o traficante tinha em mente não era bem uma cadeia modelo. Ao contrário, o lugar era equipado com TVs de última geração, sistema de som estéreo, heliporto e uma sala de jogos gigantesca. Ah, e dá só uma olhada nesse quarto. Isso é uma prisão ou um hotel? Essa prisão, chamada de La Catedral, foi construída no topo de uma montanha, na periferia de Medellín, na Colômbia. O terreno era tão íngreme que ataques por terra eram praticamente impossíveis, e qualquer tentativa de ataque aéreo era prejudicado por ondas intermitentes de neblina. O objetivo não era tanto fazer Escobar ficar dentro da prisão,
e sim de manter os inimigos fora dela. Mas se a catedral era tão impenetrável, por que ela acabou abandonada? Depois de mais ou menos um ano, começaram a aparecer relatos de pessoas desaparecidas, e o governo colombiano sabia que Escobar era o responsável por esses desaparecimentos, e acabou quebrando o acordo. Forças especiais invadiram o complexo, e apesar de El Patrón ter conseguido escapar, o lugar acabou caindo em abandono. Pouco depois, saqueadores oportunistas invadiram o local atrás de seus tesouros escondidos. E numa reviravolta do destino, um grupo de monges beneditinos ganhou a posse do terreno em 2007 e no lugar construiu uma capela. Finalmente, a catedral faz justiça ao seu nome. Que ironia! Manicômio Mônaco. Quando a série Narcos da Netflix se tornou um sucesso, a cidade colombiana de Medellín, onde Escobar operava, se tornou um grande polo turístico para pessoas que queriam aprender mais sobre isso. Uma parada popular para diversos turistas era a Casa Forte, onde Escobar sobreviveu a uma das inúmeras tentativas de homicídio que ele sofreu. A torre decrépita, conhecida como Edifício Mônaco, já foi um prédio com apartamentos de luxo, mas você já sabia disso. Enquanto Pablo esperava seus advogados resolverem os termos de sua rendição em 1990, o próprio traficante ficou hospedado em uma suíte de cobertura com sua família. Naquela época, certamente as piscinas e quadras de tênis eram muito mais bem cuidadas, mesmo que El Patrón não tenha tido muito tempo para aproveitar a área externa. Escobar fez muitos inimigos enquanto comandava seu império criminoso, e medidas extremas de segurança eram necessárias enquanto ele estava escondido. Até uma sala-cofre foi instalada em seu quarto. Ainda bem, porque depois que sua ex-amante, sem querer, expôs a sua localização, o cartel Cali, inimigo declarado de Escobar, foi atrás dele. Os membros do cartel carregaram um carro com mais de 360 quilos de dinamite e foram até o estacionamento do prédio e mandaram tudo pelos ares. Apesar da imensa destruição, por incrível que pareça, ninguém ficou ferido, mas a filha de Pablo, Manuela, perdeu totalmente a audição de um ouvido. Se você quiser ver o lúgubre prédio com seus próprios olhos, não vai ser possível, porque em 2019, o que ainda restava dele foi destruído pelo governo colombiano, numa tentativa de apagar o passado violento de Medellín. Bom, eu particularmente não ligo. Eu prefiro visitar lugares que não estejam cheios de manchas estranhas. Chateau Recluso. A alguns quilômetros da costa da Colômbia, é possível encontrar um arquipélago sinistro chamado de Ilhas Rosário. Uma das ilhas, La Isla Grande, esconde um segredo obscuro. Mas se você quiser chegar até lá para descobrir qual segredo é esse, você vai precisar passar horas remando pelo denso mangue que a rodeia. Mas se você for persistente o suficiente, pode dar a sorte de encontrar uma construção branca. Essa é La Casa Grande. E sim, era mais uma das casas estranhas de Escobar. A mansão ruída é totalmente desconectada de tudo. Não aparece nem no Google Maps. Em seus dias de glória, você iria encontrar centenas de guardas armados patrulhando a área, com instruções para atirar em qualquer coisa que se aproximasse. Mas o que Pablo estava realmente tentando esconder nesse fim do mundo? É óbvio, sua mansão de festas para 300 convidados. Apartamentos de hóspedes com vista para a água, uma piscina e, por que não, um heliporto. Esse lugar era a definição de extra. E pode apostar que Pablo e seus amigos aprontaram todos os tipos de coisas por aqui. Nada parecido com seu estado atual, dizem as lendas que em todos os banheiros, os chuveiros eram feitos de ouro. Parece loucura, mas lembre-se, esse lugar era do mesmo homem que gastou $2.500 com elásticos de dinheiro. E adivinha só pra quê? Pra prender todo o seu dinheiro em montinhos. Caramba! Eu não preciso nem dizer que essa gloriosa mansão já não tem mais nenhum vestígio de ouro em suas estruturas. Apenas grupos de porcos selvagens que ainda frequentam o lugar. E pensar que um lugar como esse acabaria virando essa porcaria. Desolação em Davie. Acho que você já deve ter percebido que Pablo Escobar tinha muitas casas por aí. Ele adquiriu mais de 140 mansões de luxo ao longo dos anos, e estima-se que o valor total ultrapasse os $10 bilhões. Por conta disso, e por sua propensão em manter as coisas em sigilo, qualquer mansão misteriosa pode virar objeto de mitos relacionados ao homem. Por exemplo, essa propriedade em Davie, na Flórida. Moradores da área alegam que o rei da Coca comprou a propriedade em 1980 pela quantia modesta de $762 mil. Sério, eu com certeza consigo imaginar Pablo Escobar passando um tempinho nessa área. Mas a verdade é que ele provavelmente nunca tenha nem pisado aqui. Apesar de que a verdade sobre o local não seja bastante rebuscada, a propriedade foi comprada por um cara chamado José Puelo Montoya, em 2002, por $2,5 milhões. Mas ele não ficou com a casa por muito tempo. Apenas um ano depois, ela foi confiscada pelo governo. Por quê? Porque parece que esse tal José era tão sinistro quanto Pablo, e comprou essa mansão com o dinheiro que ele conseguiu traficando substâncias ilícitas. Mas o enorme rombo no telhado não foi fruto de uma tentativa de assassinato. É só um trabalho de demolição mal feito. Mesmo assim, essas ruínas assustadoras dão pano pra manga em discussões hoje em dia, com algumas pessoas dizendo que essa casa é assombrada. Quanto a mim, eu não sei de nada. Eu não entro ali dentro, nem morto. Hotel Pablo. Você se acha corajoso o suficiente para passar uma noite
Em uma das propriedades assustadoras e abandonadas de Escobar? Eu, com certeza, não. Mas talvez eu arrisque ficar na Casa Malca, em Tulum, no México. Isso porque essa propriedade muito chamativa foi convertida em um hotel de luxo em 2015. As lendas dizem que esse teria sido um presente de um amigo contrabandista, Amado Carrillo Fuentes, para Escobar, embora alguns aleguem que foi o próprio Pablo quem comprou. Após a queda de seu império, em 1993, a mansão foi abandonada, passando de mão em mão até que finalmente foi comprada por 17 milhões e meio de dólares e convertida no sofisticado estabelecimento que vemos hoje em dia. Todo o lugar foi construído ao redor do bloco principal da casa de El Patrón. E mesmo que todas as fotos antes da renovação tenham sido perdidas, dizem que ela estava mais ou menos assim quando foi encontrada. Na verdade, Pablo realmente tinha um gosto por móveis caros e feios, mas hoje em dia o lugar parece muito mais agradável. Porém, a hospedagem não sai barato, até 840 dólares por noite. Acho que eu vou dormir na praia mesmo. Cabana do Cartel. Lembra que eu acabei de mencionar um homem chamado Amado Carrillo Fuentes? O cara que supostamente deu a Pablo a mansão que viria a se tornar a Casa Malca. Então, parece um rapaz maravilhoso, não é mesmo? Só que não. Fuentes era, na verdade, o líder do cartel Juárez, e ele gostava de meter o pé na jaca, se é que você me entende, e dar festas de arromba em sua mansão na cidade do México. Vendo assim, é difícil imaginar um proprietário tão sinistro, mas certamente me faz pensar no que pode ter acontecido com as portas fechadas. Será que essa piscina ressecada já não abrigou o corpo sem vida de homens que cruzaram o caminho de Fuentes? E quanto à sala de jogos nos fundos? Não existe nada mais sinistro do que uma sala de jogos abandonada. Com certeza você não me encontraria dando uma volta por esse lugar, não importa o quão grandiosas eram as festas por aqui. E ao que tudo indica, tem mais gente que concorda comigo. A mansão foi leiloada por 2 milhões de dólares em 2020, mas a venda foi cancelada, e então ela foi rifada pelo governo, com um bilhete custando mais ou menos 12 dólares e 50 centavos. É isso mesmo, você poderia ter ganhado um verdadeiro pesadelo pelo preço de um burrito. Pesadelo na Arábia. Para um senhor do crime como Fuentes, uma propriedade jamais seria o bastante. Mas considerando quanto ele tentava ser discreto, é estranho imaginar que ele vivia numa casa como essa. Seria ele um narcotraficante narcisista? Na verdade, Fuentes não viveu aqui, já que no meio da construção, a propriedade foi interditada pela polícia, e o traficante morreu logo em seguida. Abandonada desde 1994, esse pseudo-palácio árabe foi rapidamente tomado por saqueadores e vândalos, que, como podemos ver, mudaram a decoração do lugar. Como era de se esperar, as autoridades locais programaram a destruição da medonha construção em 2020. Mas os trabalhadores foram tomados de surpresa durante o processo de demolição, ao encontrarem uma rede de túneis entrelaçadas, debaixo dos mais de 2.500 metros quadrados da propriedade. Sério, se minha casa fosse feita assim, eu com certeza iria me esconder no porão também. Entretanto, os túneis não foram cavados para esconder pessoas, e sim para facilitar os contrabandos ilegais de Fuentes. Ou talvez ele realmente gostasse de brincar de esconde-esconde, vai saber. Templo da Corrupção. De relance, você pode pensar que esse é o Partenon grego, em Atenas. Mas não, essas ruínas ficam no alto de uma colina próxima, ao Zihuatanejo Bay, no México. E o lugar está abandonado há apenas algumas décadas, não séculos. Mas qual é desse lugar? Então, existe um motivo para ninguém morar por aqui. Seu antigo dono era Arturo Durazo Moreno, um infame chefe de polícia mexicano, entre os anos 1976 e 1982. Enquanto seu trabalho durante o dia pagava menos de $1.000 por mês, a sua, digamos, atividade paralela deu a ele recursos mais do que suficientes para construir essa vila pra lá de extravagante. Mas qual atividade paralela era essa? Tornar toda a força policial da cidade do México em um grande império de corrupção. É, só isso. O chefe de polícia corrupto embolsou todo o orçamento da corporação, fez alianças com os principais criminosos e usou o dinheiro dos impostos para fazer as suas comprinhas egoístas. Com a mais egoísta de todas sendo sua vila mexicana, El Partenon, com pilares importados diretamente de Roma, estátuas clássicas e peças de arte de gosto questionável. Ele gastou milhões conseguidos ilegalmente em sua casa. Ele também dava festas de arromba, de onde alguns convidados nunca voltaram. Mas parece que não se fazem mais festas como antigamente no El Partenon. A propriedade ficou abandonada desde a queda de Moreno, em 1982, e sua subsequente prisão 2 anos mais tarde. Uma triste lembrança de um homem que se achava intocável. Parece que a única coisa intocável aqui são essas pinturas estranhas. Nem mesmo os ladrões e saqueadores se interessaram por isso. A estufa. Nem todas as casas abandonadas são o lar de criminosos do narcotráfico internacional. Algumas são simplesmente lar de criminosos, como essa exuberante construção em Kings Township, Ontário. Incrível, não é mesmo? Talvez precise de algumas reformas, mas quando o lugar foi comprado por $1.700.000 em 2012, o visual era realmente incrível. Mas rapidamente acabou ganhando uma reputação sombria. Logo após a venda, vizinhos começaram a reclamar de cheiros estranhos vindos do lugar, e todos fizeram até uma reunião para tratar do assunto.
Apenas uma hora depois da reunião, um incêndio misterioso tomou a casa, transformando ela num fantasma de sua antiga glória. Aparentemente, nem mesmo a parede de cascata conseguiu parar as chamas. Na época, autoridades atribuíram o fogo a uma pane elétrica. Mas depois de pesquisar um pouco sobre o lugar, pode ser que a realidade seja um pouco mais sinistra do que isso. O rapaz que comprou a casa começou a plantar, uma certa erva lá dentro. Esse era o cheiro que os vizinhos ficavam reclamando. Talvez o incêndio realmente tenha sido acidental. É difícil acreditar que os vizinhos não tiveram nada a ver com isso. E existem muitos rumores sobre esse lugar sinistro, com pessoas especulando que a plantação foi retomada por um casal de corretores depois do incêndio. Então, hipoteticamente, ele poderia ter começado o incêndio só para eliminar a concorrência. Talvez nós nunca saibamos a verdade, porque toda a mansão foi demolida em 2017, para desviar toda a atenção negativa que essa região estava recebendo. Mas pra mim, isso só deixa a situação ainda mais suspeita. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. Torre do Terror. Londres, a capital da Inglaterra, não é o lugar mais barato de se viver. Então, se você investisse 40 milhões de dólares para comprar uma mansão em uma de suas vias mais caras, a última coisa que você faria seria largar a propriedade, não é mesmo? Então, se você visitar o Billionaires Row, em Hampstead Heath, você vai encontrar uma mega casa abandonada. Na verdade, você vai encontrar várias. A estrada abriga um trecho de 1,6 km, com casas avaliadas em um total de 440 milhões de dólares. E isso apenas contando as que foram abandonadas. A maior de todas é a The Towers, uma propriedade incrivelmente assustadora, que foi comprada por um membro da família real saudita em 1989 e simplesmente deixada para apodrecer. Metade da casa está infestada de mofo. Samambaias crescem nas escadarias e o piso está totalmente coberto de excrementos de pássaros. Antigamente podia-se imaginar uma linda piscina, mas agora parece algo saído de um filme de terror. Mas esse clima sinistro é exacerbado apenas pelo passado sombrio do Billionaire Row. Desde ocupantes estranhamente reservados, a complôs políticos e até um assassinato não resolvido. O lugar tem de tudo, e cheira a mistérios macabros. Já quanto a The Towers, então, tudo o que sabemos é que os ocupantes compraram um monte de vidros à prova de balas, mas nunca chegaram a instalar. Parece bem suspeito na minha opinião. Mas e você? Sabe de alguma coisa sobre essa enigmática fileira de mansões? Diz aí nos comentários. Tudo liberado. Imagina só, você andando pela floresta, e então, do nada, o chão se abre embaixo dos seus pés, e você despenca vários metros, em uma queda bem dolorosa. Ai, pensando bem, isso é esperado se você acidentalmente caminhar sobre essa mansão camuflada, que é praticamente toda feita de vidro. Mas não se preocupe, o telhado não é. Então você realmente não estaria em perigo. Ainda assim, essa estranha construção em Leesburg, na Virgínia, parece um esconderijo perfeito para um supervilão. Mas é claro que supervilões não existem, apesar dos rumores que cercam essa casa abandonada, como os que dizem que o lugar era usado para produzir substâncias ilegais. Se você me perguntar, eu diria que é bem estúpido fazer esse tipo de coisa em uma casa de vidro transparente. Não é o lugar mais privado do mundo. Aparentemente, a propriedade foi construída por um príncipe saudita em 1979, depois que ele comprou um terreno de 8,1 km² por mais de 5 milhões de dólares. Há pessoas que discordam dessa versão, mas a casa é tão envolta em mistérios que ninguém realmente sabe a verdade sobre o lugar. Mas por que uma propriedade tão única seria deixada para apodrecer desse jeito? Bom, talvez o proprietário soubesse, e por isso ele teve que ser silenciado para sempre por compartilhar muita informação privada. Ou talvez sejam apenas os ossos de algum animal. De qualquer forma, a história desse lugar é muito mais turva do que suas paredes transparentes sugerem. Formidável Flass. No norte da Inglaterra, além dos subúrbios da nada atrativa vila de Maldus Meeburn, repousa um imponente monstro de pedra. Não, criaturas místicas de pedra não existem, mas essa assustadora mansão do século XIX existe. Ela é chamada de Flass e foi construída originalmente por 2 vendedores de remédios bem fortes para dor. A história parece suspeita desde o princípio, mas recentemente, no entanto, essa reputação se tornou ainda mais suspeita. O lugar foi comprado em 2000 por uma musicista e seu esposo, Paul Davis. Enquanto eram proprietários da casa, o casal se divorciou, e pouco tempo depois, uma verdade obscura sobre Paul veio à tona. Os vizinhos começaram a desconfiar do zumbido de geradores todas as vezes que se aproximavam da propriedade, mas parecia que nunca tinha ninguém em casa. Acontece que Paul estava alugando a propriedade reclusa para uma gangue de criminosos, para que eles cultivassem algumas plantinhas ilegais. Para ser mais preciso, algo em torno de 6,5 milhões de dólares dessas plantinhas. Paul e a gangue foram presos, e a propriedade ficou deixada para trás. Depois disso, o prédio decrépito se tornou um lugar popular para exploradores urbanos, muitos dos quais saquearam e vandalizaram a propriedade. Por conta de seu passado questionável, a decadente mansão se provou difícil de vender, mas em 2019, ela finalmente foi comprada por quase 600 mil dólares. Foi um bom negócio, embora esse lugar precise de uma grande reforma, urgente. Mas mesmo assim, nunca haverá tinta o suficiente para cobrir as marcas de sua história. Gotti.
E se você era fã de uma série de TV de qualidade questionável, que mais parecia propagandas de gel de cabelo, talvez você se lembre de Glowing Up Gotti. O show mostrava Victoria Gotti e sua família, parentes do famoso gangster americano John Gotti. E tudo se passava em sua mansão multimilionária, em Long Island, Nova York. Parece que ser parente de um mafioso tem as suas vantagens. Mas a propriedade, antes famosa por suas festas luxuosas, agora não passa de uma terra de ninguém. Então, o que foi que aconteceu por aqui? Bom, parece que os Gotti não se lembraram de pagar a hipoteca de sua grandiosa casa. E depois de uma série de escândalos, culminando com uma invasão policial, eles foram forçados a deixar o local em 2016. O lugar permaneceu misteriosamente deserto desde então. Se a piscina abandonada e a quadra de basquete lapidada não forem o bastante para te assustar, as pilhas de objetos deixados para trás com certeza irão. Tudo foi simplesmente deixado para trás, como se a família Gotti simplesmente desaparecesse um dia, do nada. Se bem que eu entendo por que eles deixaram aquilo ali. Não surpreende o fato de que ninguém quer comprar essa tralha, e apesar dos esforços de Victoria, parece impossível vender esse lugar. Em vez disso, vai apenas ficar ali, com um cheiro ruim. Ah, isso me lembrou de uma coisa, eu tenho que ir no banheiro. Beleza, acho que eu já vou indo nessa. Mas antes, diz aí nos comentários qual dessas mansões abandonadas foi a sua favorita. E você já se aventurou em uma exploração urbana em algum lugar parecido? Conta aí pra gente nos comentários também. Muito obrigado por assistir e até a próxima.